Olá, turma! Voltamos com mais um Investe que Cresce. Tá bem aqui, ó, a palavra martelinho, dizendo martela, confia que seu dinheiro vai prosperar. É ter o quê? Investimento inteligente. Não é sair por aí de forma amadora, comprando títulos sem saber qual é o rendimento, quando eu posso resgatá-lo, pagando às vezes, né, Vinícius, uma taxa ainda maior na retirada do dinheiro, do valor, mas isso vocês vão conhecendo aos poucos assim que começarem a fazer os seus investimentos. O assunto de hoje a gente vai tratar sobre offshore, tá aí passando na sua tela. O que é o offshore? Essa negociação, né, essa compra offshore, não é isso, Vinícius? Como é que se dá? Fala pra gente dessa, poderia chamar de uma modalidade? É, quase uma modalidade, mas em resumo, o offshore seria você comprar ativos internacionais, ativos que não são negociados no Brasil, aqui pro caso que nós somos brasileiros, né? Então, assim, falamos muito aqui, já teve vídeo de dólar, já falamos diversas vezes de risco Dolarização, país, risco país massa. dolarização, massa. diversa gente falando. O que acontece? O Brasil tem o risco país, nós temos uma legislação, nós temos uma tributação. Então, assim, Keno hoje aqui fez um investimento comigo, ganhou X reais. Ele vai pagar uma tributação, dependendo do que ele aplicou vai ter algumas taxas, ele vai ter que fazer a declaração desses valores. Sobre o lucro. Sobre o lucro, sempre. Mas tem essas declarações. O offshore, você ganha benefícios no quesito de estar mitigando um pouco o risco país, então você está alocando em outro país. Então, seu capital não está mais dependendo de um único país, não está dependendo mais somente do Brasil. Então, vamos lá, eu tenho uma conta nos Estados Unidos, é um tipo de aplicação offshore. Eu abri uma conta americana sendo brasileiro. E aí... Iguais aquelas contas que a gente tem da Avenue, é isso? Isso, a Avenue é uma corretora que você pode... É uma corretora que atende brasileiros nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Atende nos Estados Unidos, mas tem brasileiros que você viajando, você consegue ir num banco lá nos Estados Unidos e abrir uma conta sem muitos problemas. Sim. E aí você colocando o capital lá, você está fazendo uma aplicação de forma offshore. E aí qual que é a ideia? O seu dinheiro ele não está mais à mercê de um único país. Você está à mercê de dois. Fui lá na Europa, consegui cidadania italiana, francesa. Boa. Abri uma conta na Europa, tenho lá dinheiro. Então agora você não está mais no risco de um país, de dois países. Você está no risco de 3 países. Então seu capital está mitigado. Ou seja, alocando em diversos países diferentes. Isso. O risco fica menor. Fica menor. Né? Você tem uma segurança maior. Geralmente, você está alocado já em dólar, você está mais tranquilo. O dólar, digamos, já tem uma supremacia, né? Porque te dá uma certa segurança. Porque assim, se eu for alocar em outro país para tentar me proteger do dólar, aquele país vai quebrar antes do dólar. Certamente. Então não tem sentido, né? Certo. Então já ter ali em dólar, a não ser que, claro, Vinícius, minha família é alemã, minha família é norueguesa. Boa, foi direto para aquele país. Aí se você quiser ter pretensão de ir e tudo mais. E até nesses casos a gente fala, primeiro compra dólar, quando tu tiver com o pé para ir, tu faz o câmbio. Sei. Porque às vezes é melhor. Interessante. Então assim, questão de offshore é isso. Mas um detalhe que eu mencionei sobre questão de pagamento de imposto, que o offshore também ajuda, é você ter aplicações que vão te ajudar com essas questões de imposto. Você vai ter uma taxação de imposto menor. Porque como em outros países a legislação muda, são tributações diferentes. Boa. Os famosos paraísos fiscais. Que infelizmente aqui no Brasil se pegou uma cultura, um tabu muito grande em volta. Tá num paraíso fiscal, meu dinheiro. É ilegal, aí acha que é legal, mas não é. É completamente legal. Você pode ter uma conta em paraíso fiscal e lá essa conta você vai ter Vou falar de uma forma bem resumida. Eu tenho uma fazenda, vendi 5 milhões de reais. Vou pegar esse dinheiro e vou levar para o banco que vamos morar agora na França. Vou levar para o banco lá da França. Vou pegar esses 5 milhões e vou transformar na moeda local. Isso. E lá vai começar os meus investimentos através desse banco. Isso. Correto? Correto. Vou pagar os tributos. Isso. Natural dessa transação que vai ocorrer Brasil. E da venda aqui Europa, também. E da venda aqui. Isso. Tá bom? Esse dinheiro ele não sai daqui dentro de uma transação eletrônica escondido e vai cair na conta do banco na França. Explica bem, Vinícius. Não, vamos lá. Esse que é o ponto. As pessoas acham que você... Vendi a fazenda, 5 milhões. Sim. Acabei de receber, caiu na minha conta do banco. Primeiro você já pagou imposto sobre a venda ali. Já paguei imposto. Já fez o pagamento. Tá, ok. Brasil então, tá... essa venda aqui com o Brasil tá ok.
Quando você for fazer para a França, principalmente tratando de 5 milhões, é um valor alto, você vai ter toda uma declaração que está colocando, tem que colocar a declaração ali, bonitinha e tudo mais, para qual conta vai. Aí você manda aquele capital, mandou o capital, digamos, já faz o câmbio daqui... Faz o câmbio de lá para daqui para lá. Daqui para Libra. Você vai pagar taxa de câmbio, vai pagar IOF, você vai ter que declarar esse câmbio na sua próxima declaração. De um ano depois. Isso. Aí agora, quando aquele capital cair lá, você faz a declaração lá daquele capital, não mais aqui no Brasil. Já está alocado o capital naquela conta lá no Banco da França, já fica todo lá, esquece o país. Isso. Ou seja, não tem como esse dinheiro chegar lá sem eu pagar nenhum imposto, vou colocar no Banco da França, vai ficar lá guardadinho, no Banco da Suíça, nas Ilhas Maldivas. É declarado, gente. Tudo tá lá. Não chega lá porque o gerente do banco lá das Ilhas Maldivas é meu amiguinho e vai conseguir pegar esse dinheiro e vai passar despercebido. Isso não existe. Isso. A vantagem que nós colocamos para essas operações são questões de longo prazo e principalmente para quem tem o objetivo de viajar ou de mandar o filho para fora. Então, por exemplo, se eu tenho um filho, nasceu hoje, o mini Keno Júnior, tá ali com um aninho. Caristuzinho. Keno fala, eu quero que meu filho estude em Harvard. Então, você tem 18 anos para acumular. Só que, se eu for acumular em real... Poxa, eu vou ter que pagar muita coisa. E fora que dólar sobe muito. Sim. Então eu quero guardar em dólar. Mas, 18 anos. E se eu vier a faltar? Eu vou ter que pagar 20%. O meu filho vai ter que pagar 20% para ter acesso à herança dele. E tudo mais. E, se eu fizer previdência, eu vou pagar taxa de administração. Vai ter inflação. São diversos problemas que você vai se situando. Você vai vendo, poxa, eu preciso de algo que solucione isso. Então, o offshore, em paraíso fiscal, você consegue fazer ali uma reserva, tá aportando valor, vai juntando. Quando seu filho fizer 18 anos, você pode sacar, vai ter uma tributação. A valorização daquela moeda está sempre mais elevada do que E fora que você vai ter as aplicações lá que também valorizaram. As aplicações lá, os investimentos nas bolsas das empresas que trabalham naquele país. Você vai pagar um imposto menor, você vai pagar menos taxas e você pode dar o capital para o seu filho, tá aqui, agora vai lá e faz essa faculdade. O filhão vai fazer a faculdade, quer fazer quando lá ou aqui, não importa. Tu tem X valor lá. Isso, exatamente. Em dólares, em libras, em tudo. Traz só a metade, pai, eu quero só ir. E quando esse dinheiro volta para cá? Aí que tá, quando você volta o capital, quando você volta o capital aqui pro Brasil... Eu tô com 500 mil euros lá, eu quero 150 mil euros. Isso, aí qual que é o ponto? Se você trouxe de volta, ele teve que ir. Certo. Aí o que vai acontecer? Eu mandei X, voltou 2X, eu vou pagar o imposto do 2X porque ele tem a entrada da ida e ele tá sabendo que tá voltando. Certo. Okay? Então fica bem claro assim. Então é tudo regularizado, não é nada, não é bagunça, não chega por trâmites insinuosos. Nada. Não existe isso. Eu acho que no Brasil pegou-se muito essa ideia devido à questão política. Porque sempre que aparece uma coisa no jornal, não, porque a conta está em paraíso fiscal, não consegue ser acessada. Mas por quê? Porque a legislação do paraíso fiscal ela é mais restrita, ela é mais fechada. Ali com então não dá aquela entrada para que a situação que está acontecendo aqui, o processo no país, possa resgatar o dinheiro ou travar, né? Exatamente. O dinheiro investido em outro país. Porque para lá no paraíso fiscal não existe Keno Cariston. Existe um número e uma conta. Então, que interessante. Então não é Keno Cariston que tem 10 milhões na conta. Não, é a conta 0002 que tem 10 milhões na conta. Então eles não têm nem como saber quem é Keno Cariston. Quem é o CPF que está lá. Só tem um número lá ligado à conta. Que já pagaram todos os impostos, já foi alocado e está lá recebendo seus investimentos. Cada pessoa queira fazer investimento ou não, porque ele pode deixar com uma poupança. Isso, exatamente. Lá também trabalhando. É aquilo, você não consegue mandar esse capital ali... De forma ilícita. Exatamente, porque você vai ter que declarar. Você vai ter que declarar. Saiu de um país, existe uma fronteira transacionada aí, eletrônica, financeira, e tem que ser pago os impostos. Toda uma questão de câmbio, toda uma questão bonitinha. Então, essa é a offshore internacional, né? A gente passou aqui algumas ideias. Mas offshore, a priori, é em outro país. Em outro país, fora aquele que você está residindo, tem sua nacionalidade, no caso. Então, você tem a ideia, você tem uma aplicação numa moeda diferente e uma aplicação que tem menos taxas, tem alguns benefícios fiscais,
Boa. Entre outros Por isso é que benefícios de quando proteção. alguns empresários e grandes empresas se sentem inseguras aqui no Brasil, elas realocam esse capital. Eu não vou perder aqui 50%, 60%, 70% do meu patrimônio, então deixa eu logo pagar os impostos, mandar uma parte deles. Tem uma frase que eu gosto muito que eles utilizam, possui uma legislação mais amigável ao empresário ou ao investidor. Entendeu? Eles têm as leis que você consegue ali ficar um pouco mais confortável. Aquela retirada dos milhões e bilhões que acontecem frequentemente, né? De acordo com a estabilidade econômica do país. Isso, mas lembrando, mesmo que eu tenha uma PJ, puxa, me envolvi aqui num caso trabalhista e tudo mais, querem pegar meu capital, eu não consigo mandar para fora. Porque na hora que eu for mandar para fora, o pessoal vai puxar, tá querendo mandar dinheiro para fora por quê? Ou seja, você tem que estar regularizado aqui com a Receita Federal para poder enviar. Fora que, como tem a questão que sabe que você enviou, a pessoa que está julgando o caso pode olhar assim, tu mandou 10 milhões, ficou 10, então tá, conta, aqueles 10 milhões fica para ti, a gente divide isso aqui que está aqui. Entendi. Já conta na somatória da divisão. Então, não é algo que vai sumir de vista, ok? De novo, a ideia é você ter uma proteção contra a inflação, contra riscos do mercado. Boa. A ideia é essa. A ideia é essa, exatamente. Então, tá explicado o offshore. Forte abraço para todos. Comentem aqui no vídeo. Nos comentários também você pode fazer a sua pergunta. Ficou alguma dúvida, né, Vinícius? Trabalhe aqui nos comentários, que assim quando qualquer pessoa que comenta nos vídeos aqui do nosso canal, eu sou notificado. E de imediatamente, se eu não tenho resposta, eu mando para esse cabra bem aqui. Ele já me responde e eu te atualizo lá nos comentários. Compartilhe esse vídeo, curte, muito obrigado para todos e até uma próxima.